Estamos no 33º domingo do tempo comum e a liturgia da palavra nos fala, nos remete a considerar a primeira vinda de Cristo, uma vinda que veio ensinar, veio convidar à conversão, veio vencer a morte, vencer o pecado e restaurar a possibilidade de podermos participar da vida eterna. Mas nós cremos que haverá uma segunda vinda, inclusive por textos do Evangelho, em que Jesus afirma o que afirmou no Evangelho de hoje. Esta segunda vinda não será mais um convite para a conversão, será para a implantação definitiva do reino de Deus. E claro, para que esse reino seja implantado definitivamente, haverá aquilo que na teologia nós chamamos de escatom, o fim dos tempos, o juízo final. E nós estamos entre a primeira vinda, que já aconteceu, e aguardando a segunda, que também o Evangelho diz: nem o Filho do Homem sabe, só o Pai, quando isso ocorrerá. No entanto, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda que nós aguardamos, existe uma vinda intermediária. É o nosso tempo, o tempo da igreja, que Cristo vem ao nosso encontro e estende o tempo daquela primeira vinda, nos convidando à conversão, nos convidando a nos prepararmos para aquela segunda vinda. Por isso, Cristo continua vindo ao nosso encontro através da ação da igreja, através da proclamação do Evangelho, através dos sacramentos e através de todo o conteúdo da fé que nós somos chamados a aderir e viver como correspondência de amor a Deus e como uma grande preparação para a segunda vinda. Portanto, não interessa quando será a segunda vinda, mas nos interessa nos questionarmos como estamos vivendo, como estamos nos preparando para essa segunda vinda, se estamos levando a sério a segunda vinda de Cristo. Eu estou me preparando? Eu estou me deixando converter? E claro, se Cristo não vem tão logo, certo é que nós iremos ao encontro dele. Então a preparação se faz necessária de qualquer maneira, o vigiai e orai. Este evangelho, ele contém um gênero literário que nós chamamos na teologia de apocalíptico, porque ele fala dos sinais, ele fala através de figuras de linguagem, e ele fala daquilo que eu já disse no início dessa homilia, do escatom, do fim dos tempos. E o gênero apocalíptico usa esse tipo de texto para anunciar o fim dos tempos. E ele fala uma coisa que às vezes as pessoas ficam com medo, ou não sabem direito o que é, que diz que o sol se apagará, a lua perderá o brilho, as estrelas cairão. Fique tranquilo, não vai acontecer nada disso dessa maneira, porque essa é uma figura de linguagem.
Na verdade, será destruído um sistema de mundo. O mundo velho, esse acabará. Uma cultura de morte, como diria São João Paulo II, essa é que acabará. Portanto, o que será destruído é o egoísmo, o pecado, a mentira, o orgulho, a impureza, a injustiça, o materialismo, o ódio, a competição, a inveja, o ciúme, a intolerância, a falsidade, um mundo baseado na lógica do ter, do poder e dos prazeres. Esse sistema de mundo é que vai acabar. Esse mundo, essa lógica mundana é que vai cair, como diz o Evangelho. Ela é que será destruída. Aliás, é importante ressaltar que ela já se autodestrói, porque uma lógica que se baseia no egoísmo e no orgulho acaba já se autodestruindo. Portanto, quando o Evangelho fala da estrela, ou das estrelas que perderão o brilho, ele está falando, lembrando, dentro da cultura judaica, que na antiguidade, os falsos deuses, os ídolos, às vezes eram comparados a estrelas. E esses ídolos é que cairão, os ídolos do nosso tempo, coisas que nós endeusamos ou que o mundo endeusou. Também lembra Apocalipse capítulo 12, que diz que o dragão arrastou com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu, que lembra o dragão Satanás, e a terça parte das estrelas do céu, os anjos decaídos que se tornaram demônios. Por quê? Porque não quiseram servir a Deus. Portanto, também a estrela que perde o brilho são aqueles que perderam o brilho de Deus, porque não quiseram seguir e servi-lo. Perderam o brilho do ensinamento de Deus, e por isso decaíram, e por isso se apagaram, e por isso, perdendo o brilho do ensinamento de Deus, porque não querem segui-lo, acabam também sendo destruídos com a mentalidade e a lógica mundana. Refletir a luz de Deus, refletir a luz que vem de Deus, deve ser algo que, para nós cristãos, natural. Precisamos ser essas estrelas, como a estrela reflete a luz do sol, que reflete a luz do amor, da verdade de Deus. Mas quando nós nos envolvemos apenas com a mentalidade mundana, perdemos o brilho. E quando esse mundo passar, perderemos o brilho e cairemos com ele, se não deixarmos essa lógica de mundo que está aí. Por isso, o cuidado e o convite que o Senhor nos faz de vigiar e orar, para não perdermos a luz de Deus que nos ilumina e nos conduz, para não sermos estrelas que se apagaram, que perderam o brilho, porque não seguem mais, porque não obedecem mais, porque não fazem a vontade de Deus. Também, dentro daquilo que foi dito nesse gênero apocalíptico do Evangelho, nos fala que o sol vai escurecer. Mais uma vez, estamos dentro dessa explicação de que, dentro do gênero apocalíptico, há uma figura de linguagem. O que vai escurecer é a lógica mundana, que quer se fazer sol, que se diz sol,
que tem a pretensão de iluminar a vida das pessoas com as suas imposições, com a sua mentalidade, com a sua cultura de morte, com as suas filosofias, com as suas ideologias. O que vai escurecer e vai se apagar é um sistema de mundo. Essa cultura do efêmero, ou seja, são coisas passageiras. O que vai apagar e vai escurecer e não vai mais iluminar ou tentar conduzir ninguém é a lógica do sentimentalismo, das modas, da mentira, da intolerância, do ódio, do barulho, a lógica do descartável, a lógica de seguir o que convém ao invés de seguir a verdade, a lógica das redes sociais cheia de fake news, cheia de falsas opiniões, de ilusão, de mentira. O que vai escurecer e vai se apagar é essa lógica de mundo que quer conduzir e fazer a cabeça das pessoas com negacionismo, que quer conduzir e fazer a cabeça das pessoas com a relativização de valores. Tudo isso é que vai cair, é que vai perder o brilho. Ou seja, na segunda vinda de Cristo, essas coisas serão eliminadas. O pensamento mundano que quer se fazer sol, o pensamento mundano que se diz sol e quer iluminar a vida das pessoas no sentido de manipulá-las e conduzi-las e dizer o caminho é por aqui, e às vezes, muito pelo contrário, em vez de iluminar, está desencaminhando as pessoas. Esse é que vai se escurecer. Por isso, esse tipo de pensamento mundano, portanto, não vai mais ditar as regras, não vai mais ser norma, e nem vai ditar padrões para as pessoas. Ele será destruído, ele passará, e o que permanecerá é a palavra de Deus, e o cumprimento dela, como ele mesmo diz no Evangelho. Na mesma lógica está a questão da lua que não brilhará mais. Vocês sabem que a lua, ao longo dos séculos e até nos nossos tempos, ela marca as estações na Terra. E por muito tempo, não só os agricultores, mas o calendário, tudo se regia pelas fases da lua. Então, de certa forma, a lua, por causa das suas fases, tinha uma influência direta na vida das pessoas. Amanhã é lua cheia, vamos fazer isso. Daqui a pouco é lua minguante, vamos plantar isto para nascer aquilo. Então, dentro de uma lógica da antiguidade, a lua brilhava porque ela influenciava na rotina e na vida das pessoas. Ela conduzia a rotina e a vida das pessoas. E às vezes o mundo em que nós estamos, dentro daquilo que eu já falei do sol, na simbologia do falso sol, que tem a pretensão de iluminar, ou seja, de conduzir a vida das pessoas, nós vemos também a lua nessa visão apocalíptica com um teor negativo. Ela representa um sistema de mundo que quer controlar as pessoas e escravizá-las, que domina, que influencia nos nossos comportamentos, que determina padrões que todos devem seguir. E as mídias sociais estão aí para não mentir. Nos nossos tempos nunca tivemos tanta informação, e essa informação se tornou uma desinformação, por mais contraditório que pareça afirmar isso. Tanta mentira, tanta fake news, tanta manipulação, tanta gente querendo controlar a vida dos outros, se arvorando de donos da verdade, relativizando a verdade. Portanto, são pessoas que agem como lua, que quer influenciar no comportamento das pessoas, dos outros.
Isso vai cair por terra na segunda vinda de Cristo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Essa mentalidade de mundo vai passar. Por isso a lua não brilhará mais nesse sentido negativo, dentro dessa simbologia apocalíptica. Então não se preocupe, não é que a lua vai cair lá do céu ou vai explodir no espaço. Isso aqui não vai acontecer, porque nós estamos falando de uma figura de linguagem. A lua não brilhará mais, porque quem vai brilhar é o Filho do Homem, o título dado ao Messias, ao Salvador, a Jesus Cristo. Ele será o sol que ilumina, que conduz, ele será a lua, aliás, ele iluminará a face da terra, a cada filho e filha, e ele é que vai influenciar nas nossas vidas, positivamente, amorosamente, conduzindo a nossa vida, como a lua na antiguidade conduzia e ditava ao ritmo da vida das pessoas, especialmente dos agricultores, dos pastores também. Então, quando a segunda vinda de Cristo nos concederá o julgamento, o juízo final, mas também o mundo será recapitulado, como diz São Paulo. Céu novo, terra nova, vida nova, mentalidade nova, maneira de viver conduzida por Deus, o sol que deve nos iluminar. Mas, antes que isso aconteça, estamos na vinda intermediária. Para não sermos destruídos na segunda vinda, para não perdermos o nosso brilho junto com esse mundo que está aí, com a mentalidade que está aí, para não perdermos o nosso brilho, para não sermos destruídos com a lógica do mundanismo, do mundo velho, a lógica do egoísmo, do orgulho, a lógica do ter, do poder e dos prazeres, precisamos nos converter. Precisamos, a partir de agora, nessa vinda intermediária, através do anúncio do Evangelho, através do ensinamento da Palavra de Deus, através dos sacramentos, através da vivência da fé, correspondendo ao amor de Deus, precisamos agora romper com a lógica mundana e seguir a vontade de Deus, deixar a vontade de Deus nos conduzir agora, nos iluminar agora, para que naquela segunda vinda, Deus só confirme aquilo que nós já estamos nos esforçando para viver. Preparar-se para a segunda vinda, ou pelo menos para o nosso encontro pessoal com Deus na eternidade, onde teremos o nosso julgamento pessoal, um julgamento justo e misericordioso, mas teremos. Quem apostar e investir na lógica mundana, vai se autodestruir, vai se afastar de Deus e corre o risco de perder os céus novos e terra nova. Por isso, não tenhamos medo. O cristão deve ser cheio de esperança e nós temos um sentido para a vida, uma meta, uma razão de viver. Por isso, nos preparemos para essa meta, a vida eterna, céus novos e terra nova com Deus. E isso só vai acontecer na nossa vida, na nossa existência, a partir de um processo contínuo de conversão. Seguindo a lógica de Cristo, nos deixando iluminar pelo seu amor, pelo perdão, pela misericórdia, pelo desapego, pela renúncia, pela prática da justiça, pela honestidade, pela promoção do bem, pela vida de oração, pela prática da fé. E eu encerro essa homilia perguntando: quem está te conduzindo? Qual é a lógica que você segue? É a lógica mundana, que vai perder o brilho? Ou é a lógica de Cristo, que vai fazer conosco aquilo que a primeira leitura nos diz? Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento,
e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. É essa lógica que você está seguindo ou é a lógica mundana? A resposta, cada um precisa dar com a própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.